Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Aqui é o pastor Eclésio que está falando em mais um vídeo para o nosso canal aqui no YouTube, né? Hoje nós vamos falar como estudar a Bíblia. Por que eu vou falar sobre como estudar a Bíblia? Eu vou falar sobre como estudar a Bíblia porque o meu propósito é ajudar você a desenvolver o seu ministério e desenvolver o seu chamado através do conhecimento da palavra de Deus. Então a gente nesse dia hoje eu tenho percebido que muita gente tem me procurado buscando instruções. Eu tenho alguns cursos online na internet e muitos dos meus alunos eles têm essa dúvida logo no início, né? Depois eles tiram porque depois ao longo dos cursos eles vão aprendendo, mas eu resolvi gravar essa aula porque a quantidade de procuras de pessoas que perguntam nos comentários dos meus vídeos, ou também lá no meu Instagram, o @pastor_eclésio. Me segue lá se você não segue ainda, é muito grande. Outra coisa também que eu queria pedir para você agora, nesse momento, para que você se inscreva no nosso canal. Clica aí, ó, onde tem escrito se inscrever e faça a sua inscrição em nosso canal. Por quê? Porque se o meu propósito é ajudar você a desenvolver o seu chamado e desenvolver o seu conhecimento bíblico, certamente aqui tem muita coisa que pode te ajudar. Então, se você ama a palavra de Deus, se você deseja se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, se você deseja se tornar um expert na Bíblia, olha aí, ó, que ambição, né? Mas eu consigo, eu te ajudo sim a isso. Eu consigo te levar a esse nível sim, pode ter certeza disso, tá bom? Eita, entrou uma coisa aí que não era para entrar, deixa eu tirar aqui agora. Perdão, mas vamos lá. Ah, quando muita gente me procura, quando as pessoas me procuram sobre como estudar a Bíblia, eu lembro muito de mim, né? Eu lembro muito de mim. Por quê? Logo que eu me converti tem 20 anos de conversão, exatamente. Apesar de eu ser neto de pastores, mas durante a maior parte da minha vida, cerca de quase 30 anos da minha vida, eu tenho 50 agora, 51, certo? Eu passei desviado. Mas quando eu me voltei para o Senhor, o chamado pastoral me veio logo à mente. Então, a primeira coisa que eu quis logo desenvolver foi justamente o conhecimento da palavra. Eu queria muito ler. Então, eu tinha uma coisa dentro de mim que me motivava a ler. O problema todo é que essa mesma coisa que me motivava a ler, certo, de vez em quando arrefecia e eu não conseguia dar prosseguimento. Foi então que eu descobri uma coisa importante, que a primeira coisa que você está aqui hoje me ouvindo, nessa hora, você precisa aprender sobre como estudar a Bíblia, é a diferença entre motivação e disciplina. Motivação e disciplina. Porque a maior parte das pessoas elas estão em busca de motivação para estudar a Bíblia. E a motivação é um fator emocional. A motivação ela tem a ver com a emoção. Então, qualquer, qualquer elemento externo que possa promover uma dificuldade em você manter o seu nível emocional no alto, você simplesmente arrefece e para. E isso aconteceu comigo muitas vezes. E qual é a diferença da disciplina? A disciplina é algo que você estabelece como um, uma meta, um objetivo. Você, quando tem uma meta, quando você tem um objetivo, você estabelece uma disciplina. Eu vejo as pessoas estabelecerem disciplinas para passar em concurso, disciplinas para emagrecerem, disciplinas para estudo, disciplina para fazer vestibular, disciplina para até mesmo no trabalho, acordar de manhã cedo e trabalhar aquela coisa toda, mas pouca gente estabelece uma disciplina para o estudo bíblico e quer estudar e aprender a Bíblia. Não vai conseguir. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. É necessário disciplina. Disciplina, certo? Então, disciplina é o primeiro passo para que você possa realmente estudar a Bíblia. Te desanimei? Não, mas não fique desanimado, porque eu vou ensinar aqui como você estabelecer disciplinas simples, disciplinas fáceis, disciplinas que qualquer pessoa, até uma criancinha, pode colocar na vida dela e assim ela conseguir atingir o objetivo dela, que é estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, tá certo? Eu não vou falar aqui de capítulo, de capítulo, ordem de capítulo, começar pelo Novo Testamento, começar pelo Antigo Testamento, porque isso é um lugar comum, isso é um lugar comum, isso é o que todo mundo fala. Eu vou falar aqui de fatores emocionais que realmente fazem diferença. Vou falar aqui sobre coisas que realmente fazem diferença, onde você vai até escolher se você começa pelo Antigo, pelo Novo, se você começa
de forma desordenada a Bíblia, isso não é o mais importante. O mais importante é justamente esse fator interno que vai te levar, te conduzir a atingir a sua meta de estudar a Bíblia, entender e ficar bastante aprofundado. Então, o primeiro fator é esse, disciplina, tá certo? Então, vamos lá, motivação versus disciplina. O primeiro fator é disciplina. Vamos lá para o segundo, a segunda coisa importante que eu enumerei, que é a questão da preparação, certo? A preparação é algo que você deve antecipar também. Porque toda vez que você vai fazer alguma coisa, você tem que estar preparado. Eu lembro de uma história muito conhecida, né, entre um lenhador, dois lenhadores, um jovem lenhador e um senhor mais antigo lenhador, certo? O senhor mais antigo, o homem mais experiente, né, nessa arte de lenhador, que era de cortar árvores e depois preparar, cortar essas árvores cortadas, deixar elas todas organizadas, ele há anos ele vinha tendo um nível de produtividade muito alto, ele tinha um resultado muito alto, né? Enquanto que o jovem lenhador era muito mais forte, inclusive, do que ele, fisicamente, muito mais forte na própria questão da juventude, e a produtividade daquele jovem não alcançava o mesmo nível. Agora, por quê? Certo? Por quê? Porque um fator era diferente do outro, era bem diferenciado do outro, que era a preparação, né? Então, toda vez que o lenhador jovem saía, ele saía correndo logo de manhã cedo, e aí pá, 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 enquanto que o mais idoso ele ficava lá parado ali no canto, na dele, e tipo 1, 2 horas depois é que ele começava o trabalho dele, mesmo assim ao final do dia ele tinha um resultado melhor, certo? Então um dia o jovem resolveu perguntar para ele qual era o segredo dele, por que que ele conseguia aqueles resultados impressionantes. E o lenhador disse o seguinte: olha, enquanto você acorda de manhã, sai correndo para poder cortar as suas árvores, eu fico aqui amolando o meu machado. E somente depois que ele está amolado, afiado, é que eu vou. Porque qual é a lição que a gente aprende? Quando a gente se prepara antes de fazer qualquer tarefa, certo? A tarefa se torna mais simples e mais fácil. Enquanto o lenhador jovem precisava usar muita força com seu machado que não estava afiado, o lenhador mais experiente dava 2, 3 pancadas e a árvore caía, né? Então isso aqui é uma coisa importante, você está preparado. Você está preparado no momento em que você for estudar a Bíblia, você já ter algumas coisas. Então, quais são essas preparações importantes, né, que você precisa fazer, né? Você precisa ter uma Bíblia com uma versão amigável. E Bíblia com versão amigável, ela é extremamente subjetiva. Eu recomendo uma versão NVI, uma versão NVT ou uma King James. Algumas pessoas gostam da a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu já não gosto muito dela, eu prefiro a NVI, certo? Por quê? Eu prefiro. Primeiro, pela a origem dessas versões. Elas têm origens mais profundas, mais antigas, em textos encontrados há mais tempos atrás do que outras versões, né? As versões Ferreira também são muito boas, mas tem grande parte da versão João Ferreira de Almeida que ela foi fundamentada na Vulgata Latina e algumas coisas em códices mais antigos, né? Mas a NVI ela traz também uma linguagem mais moderna, enquanto que a João Ferreira ainda traz uma linguagem um pouco mais arcaica. Porém, tem pessoas que preferem a João Ferreira de Almeida. O importante é que você escolha uma Bíblia amigável, uma Bíblia que seja fácil, que você consiga entender, que você tenha tranquilidade, né? Então, esse é um fato importante. Então, na hora de você comprar a Bíblia, certo? Dá uma lida, abre por dentro, vê os textos que estão lá, faz lê Antigo, Novo Testamento, lê um bom trecho, não lê só um pouquinho não, para você ver se você vai entender o que está escrito ali ou se você vai ter dificuldade. A partir daí, você faz a escolha da sua versão, né? A da sua versão. Que versão você vai preferir? Porque isso faz uma diferença gigantesca na hora que você está estudando. Isso vai fazer algo realmente mudar o seu resultado. A segunda coisa que você que é bom que você tenha, que faz parte da preparação, é um dicionário.
Dicionário, gente, porque existem realmente palavras difíceis na Bíblia, certo? Existem palavras que a gente não está acostumado a lidar com essas palavras. Portanto, é importante que a gente tenha um dicionário do lado, certo? Outra coisa, um caderno de anotação. É importante que você tenha um caderno de anotação. Por que um caderno de anotação? Porque no caderno de anotação é que você vai colocar ali as palavras difíceis, né? Que você vai colocar ali as suas dúvidas. E uma última orientação que eu dou é que você tenha também mapas bíblicos. Não, essa não é a última ainda. Mapas bíblicos. E eu vou te mostrar aqui, ó, mostrar aqui uma coisa super tranquila sobre mapas, né, sobre mapas bíblicos, que é como você encontrá-los na internet. Então, às vezes a gente acha que tem que comprar, não. Você coloca aqui, ó, mapas bíblicos na internet, basta você fazer isso e você vai ter, minha internet hoje não está me ajudando, me ajude internet. Pronto, você vai ter aqui a venda, mas você vai ter aqui, ó, por exemplo, você vai aqui em imagens, certo? E você vai encontrar diversos mapas bíblicos. Você abre um deles, por exemplo, esse aqui do Império Babilônico, Grego e Persa. Esse daqui você já vai encontrar a divisão das tribos. Se você for mais específico ainda, dos tempos de Jesus, certo? Você colocou aqui, então você vai ter esse dos tempos de Jesus. Você vai ter aqui, ó, por exemplo, nas viagens de Paulo, certo? Então você vai ter aqui os mapas das viagens de Paulo. Então, primeira viagem de Paulo, viagens missionárias de Paulo, e você vai ter acesso. Isso é o que eu chamo no próximo item de preparação. No próximo item de preparação é o que eu chamo de recursos digitais. Você precisa também ter recursos digitais. Aproveitar hoje o que a internet te oferece para poder fazer as suas pesquisas e melhorar a qualidade do seu estudo bíblico. Então, os recursos digitais, eles também são importantíssimos. Recursos digitais te ajudam bastante, basta você saber como usá-los, né? Então, esse aqui são as estratégias, algumas estratégias. Vamos lá. Você se preparou, essas são estratégias de preparação. Agora vem as estratégias de absorção, né? Ou seja, as estratégias que você vai precisar utilizar para ter uma qualidade na absorção, uma produtividade na sua absorção da Bíblia. Por quê? Não adianta você estar com tudo preparado e você não ter um terreno adequado, não ter um local adequado e nem ter uma meta adequada. Então você precisa pensar em tudo isso, né? Vamos lá. Então eu separei aqui duas estratégias que normalmente eu utilizei na minha caminhada, né, no meu processo de aprendizado de leitura bíblica. Então a estratégia número 1 é reservar um horário fixo. Então reserve um horário fixo. Tenha um horário fixo pré-estabelecido na sua agenda diária. Se lembre que é disciplina, então não é para ser de vez em quando, não é para ser 3, 4 vezes por semana, mas é para ser todos os dias. Todos os dias. Quando você separa um horário fixo, você passa a ter um compromisso. Então você vai ter um horário na agenda. Ah, pastor Eclésio, mas eu acordo muito cedo para ir trabalhar. Então acorda 20 minutos antes, acorda 10 minutos antes. Eu tenho certeza absoluta que se você recebe hoje a notícia do doutor, de um médico, que você precisa fazer ginástica, ou então morre, você vai acordar meia hora, 1 hora antes para fazer ginástica, antes de ir para o seu trabalho. Pense que no seu relacionamento com Deus e na sua meta de aprender a Bíblia, você tem algo vital na sua mão. Então, você estabelece, comece assim, ó, comece com 10 minutos, estabeleça um prazo, um momento de 10 minutos, pega seu celular, pega aqui seu celular, vai lá na sua agenda, né? Sua agenda não, no seu cronômetro e cronometra o tempo. E cronometra o tempo. Coloca lá cronometrado e lê e bota um aviso para disparar quando o tempo terminar. E comece a ler e todo dia coloque aquilo ali durante um tempo. À medida que você for se sentindo confortável, você vai aumentando mais o tempo. É importante que
esse conforto ele não fique constante. É como corrida. Quem vai se preparar para maratona, às vezes tem o hábito de correr 5, 6 quilômetros. Mas aí o que, que acontece? A maratona são 42 quilômetros. Para ele chegar ao nível de 42 quilômetros, ele tem que, com o tempo, ir aumentando o nível de corrida dele, né? O espaço, né? A quilometragem. E aí, quando ele passa de 5 para 6 quilômetros, por exemplo, o organismo dele vai acusar. Mas ele vai forçar até o organismo se acostumar. Mesma coisa você. Primeiro você começa com 10, depois você passa para 20, depois por 30 e depois o tempo que seja ideal para que você mantenha uma leitura bíblica adequada, mas isso é com o tempo. O tempo é você quem vai determinar. A estratégia número 2, essa é muito boa e é mais simples, certo? É mais simples, que é estabelecer uma porção fixa. Essa foi a primeira estratégia que eu utilizei. Antes da estratégia tempo, eu utilizei a estratégia porção. Então eu calculei, né, a Bíblia tem 1139 capítulos, dividi isso por 365, fiz uma conta simples e aí dava, se não me engano, 4 capítulos, menos de 4 capítulos por mês. Por dia. Então eu passei coloquei como meta 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia e comecei a estudar 4 capítulos por dia. Isso vai dar uma variante de tempo, porque existem capítulos maiores, existem capítulos menores. Você quando chega no livro de Salmo, por exemplo, você tem capítulos menores, mas nos livros de Reis, nos livros de Êxodo, nos livros do Antigo Testamento, existem capítulos gigantes. No Novo Testamento também capítulos bem grandes, que podem levar um tempo maior. Mas em compensação, quando você estabelece essa porção fixa, certo? Você estabelece aquilo como meta na tua vida, você vai até o fim. Você fizer isso, em 7 meses, 8 meses, não, 9 meses, isso mesmo. 9 meses você consegue ler a Bíblia todinha. Você está vendo? Com estudo. Claro que isso é uma leitura, mas para o estudo é um pouco mais demorado, porque você vai ter as anotações, você vai ter as pesquisas, o mapeamento, para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da palavra. Então essa foi a terceira já estratégia que eu vou te passar. A quarta estratégia é uma estratégia que já está eu já falei um pouquinho sobre ela, mas eu vou agora me aprofundar, que é o fazer anotações. Fazer anotações. Fazer anotações de quê? Anotações de palavras difíceis. Então não tem para onde correr, a Bíblia é repleta de termos que a gente não está acostumado a ver, a utilização de elementos que a gente não sabe, então é importante a gente fazer essas anotações. A segunda coisa que a gente tem que dizer, que a gente tem que anotar e guardar são os locais geográficos. Por isso você tem que ter aqueles mapas já todos separados, porque às vezes a gente fala de distâncias de locais. Por exemplo, uma coisa estupenda, mesmo que a Bíblia relata, é sobre Jonas. Jonas diz que foi lançado por um peixe lá para Nínive. O problema todo é que Nínive fica no meio ah, dali da Ásia Menor, né? Da Ásia Menor, e para chegar lá só chega de rio, não chega de mar. E o peixe saiu do mar e foi para o rio e lançou ele a uma distância muito grande para ele ter parado lá. Isso aqui você vai descobrir, vai aprender como foi estupenda aquela situação, o milagre de quando Jonas chegou naquele local, né? Costumes. Importante a gente conhecer a alimentação, o tipo de bebida que eles bebiam, práticas diversas. Por quê? Porque com isso reduz o nosso distanciamento da cultura local e também facilita, né, ajuda, né, muitas vezes a gente compreender mais profundamente a Bíblia e não se escandalizar com determinadas práticas, né, porque a gente eu vejo muitas pessoas que começam a ler sobre tudo o Antigo Testamento e acabam se escandalizando. Outras pessoas interpretam o Novo Testamento de uma forma equivocada porque não conseguem, não conseguem entender a questão dos costumes, da alimentação, dos tipos de bebida, das práticas religiosas, das práticas familiares, das questões que são típicas, né, daquele povo, daquela nação, daquele local, né? Então aqui está uma outra observação importante. E finalmente estrutura política.
A estrutura política também é importante a gente estudar. Deixa eu colocar aqui o slide. A estrutura política é importante a gente estudar, por quê? Porque a estrutura política ela vai nos dar uma visão mais correta de algumas coisas. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre no Antigo Testamento do faraó é o título, como é o rei. O faraó tem um nome, o nome daquele homem não é faraó. A mesma coisa, Abimeleque. Abimeleque também não é o nome, Abimeleque é um título, né, de rei. Então existem vários títulos na Bíblia que a gente confunde como sendo nomes, e não é. Por isso a gente precisa conhecer a estrutura política. A gente precisa conhecer algumas coisas importantes. Algumas noções de hebraico e coisa e tal. Mas aí está indo muito a fundo. Não, mas eu vou te explicar uma forma que é bem simples de você ter essas noções. É quando você utiliza o quê? Os recursos digitais. Então, quando você utiliza os recursos digitais, você tem uma grande possibilidade de se fazer isso. Eu queria mostrar, por exemplo, aqui ó, um recurso que eu utilizo muito, um recurso que eu acho extremamente útil. Normalmente eu faço consultas quando eu vou, quando eu vou fazer meus estudos, fazer meus sermões, que eu tenho alguma dificuldade na interpretação ou quero aprofundar essa interpretação, eu vou aqui nessa Bíblia Hub, né? A Bíblia Hub, ela tem muitos recursos. Observe. Você vai me dizer aqui, mas ela está em inglês, mas você pode chegar aqui, ó, e mudar para o português. É possível, perdão, é possível você mudar para o português. Então, é possível mudar para o português. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui como é que isso funciona. A minha aqui já está em português. Normalmente quando você colocar a Bíblia Hub, né, você vai colocar assim ó, na internet. Ó, Bíblia Hub, tá vendo? Ó? Hub. Então você vai encontrar ela em inglês. Ela vai estar em inglês. Você vai clicar, certo? Mas aqui você vai ter a opção de tradução. Então você traduz. Do que você traduziu, tudo vai para o português, né? Então você vai escolher aqui, por exemplo, uma versão bíblica. Vamos colocar aqui a NVI, o NV. Você já vai ter aqui, ó, ela já traduzida direto para o português. Mas se você quiser ir mais fundo, certo? Você pode, por exemplo, pegar trechos da referências Strong. O que são referências Strong? Eu peguei aqui Gênesis capítulo 1 e coloquei aqui no hebraico. Então aqui está a palavra no hebraico, tá vendo? Aqui você já tem a sua tradução, ou melhor, a sua pronúncia, Bareshit. Bareshit, preposição, certo? Depois você tem aqui, ó, um pouquinho mais a fundo o que é uma preposição feminino, substantivo feminino singular. Você pode ir mais a fundo aí, é o primeiro início, melhor, chefe, início, primeiro, as várias formas como ela é traduzido do hebraico. Se você quiser fazer ela de forma paralela, você coloca a paralela, você vai ter aqui várias versões da Bíblia. Então aqui, nova versão internacional, nova tradução viva, versão da padrão em inglês, estudo dos bereanos, Bíblia King James, Bíblia, nova versão King James, referências cruzadas, tudo isso aqui você tem à disposição. Se você quer no hebraico, você vai botar aqui ó, no hebraico, tá vendo? Hebrew significa hebraico, e você vai ter aqui ó, cada palavra dela no hebraico. Se você quer ela interlinear, que é os dois, que é lado a lado, ou seja, no hebraico e em português. Então vai ter aqui ó, a leitura no hebraico, que é da direita para a esquerda, e aqui embaixo vai ter a leitura, certo? Se você quer ainda com comentários, você vem aqui com comentários. Se você quer sermões em cima disso, você clica aqui e você vai ter alguns sermões, inclusive já de pessoas que já pregaram sobre esse texto. Baseado nisso aqui, você vai ter estudos. Então, esse é um recurso extremamente útil para quem quer aprender a Bíblia. É o recurso da Bíblia Hub. É um recurso extremamente poderoso.
E se você quiser um professor particular para a Bíblia, certo? Se você quiser um professor particular, aí você me contrata. Como é que você vai me contratar? Eu vou aí te ensinar? Não, gente. Eu tenho um material chamado A Bíblia Sem Mistérios, aonde eu leio a Bíblia todinha, capítulo por capítulo, e te explico cada um deles. Eu busco informações em todas essas, tudo que você viu aqui são recursos que eu trago. Essa é a maneira mais fácil de você estudar a Bíblia, de você conhecer a Bíblia profundamente com menos trabalho e com menos esforço. Então você tem, através da Bíblia sem mistérios, a possibilidade de aprender a Bíblia todinha com um professor particular que vai ler para você, que vai explicar para você, que já estudou, que já fez o trabalho pesado todo. Se você tem interesse em conhecer melhor a Bíblia sem mistérios, aí embaixo no nosso rodapé tem um link onde você vai poder assistir gratuitamente a primeira aula. Você vai poder assistir gratuitamente a primeira aula, certo? E essa primeira aula você já vai poder entender um pouquinho do trabalho que a gente faz, de como é desenvolvido, e você já vai sair, olha, com uma visão bíblica muito mais aprofundada. Então procura em algum lugar aí embaixo, tá certo? Para poder fazer, assistir a sua primeira aula gratuita. E você querendo, você pode fazer a sua inscrição. A comunidade A Bíblia Sem Mistérios, toda a Bíblia, ela custa apenas R$ 147. Ou seja, é mais barato do que uma Bíblia de estudos, é mais barato do que qualquer uma Bíblia de estudo de qualidade. E você vai ter um professor particular fazendo, estudando com você, tá bom? Então, essa daí é o recado que eu queria deixar nesse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e a gente se vê em outro dia. Tchau, tchau. Deus abençoe.